Mais um episódio, a gente inicia agora, né, com a equipe completa, né? A Sheila hoje está presente, isso é muito bom. O Gabriel está aí com a gente. Infelizmente, né, alguns episódios a Sheila não pôde estar presente, mas eu falei para ela e eu sempre digo, é ruim, mas é bom. Então, assim, se está ocupada, com 1000 coisas para fazer, tá ótimo. Faz parte do processo, né? Faz parte do nosso dia a dia. Gabriel também tem a correria dele, eu tenho minha correria, 1000 coisas. E é assim que é quando tu vê a semana passa. Pum, passou a semana, né? Infelizmente ou felizmente é assim. Então a gente começa hoje. Nós temos aqui tópicos bastante interessantes que são bem pertinentes para as meninas. O primeiro deles é o jogar sem bola, né? Sheila até comentou que às vezes ela conversa com as meninas, ela não, entendi, é isso mesmo, mas quando a bola tá rolando a história é outra, né? Então não adianta entender do lado de fora sentada no banco e não entender com a bola rolando, o que é jogar sem bola. Depois tem o recovery, né? Falando de recuperação e LCA. É uma profissional do Brasil, né? É um vídeo dela, achei bastante interessante a gente reagir a esse vídeo, porque ela fala de forma bem simples, mas extremamente importante, né, para as meninas entender que descanso faz parte do processo também, né? Depois a gente vai falar de especificidade sobre a Coreia do Sul está disputando a Copa do Mundo. Um vídeo bastante interessante que vai gerar muita reflexão, opiniões, enfim, mas, né, acho que é importante a gente mostrar também isso que está acontecendo na Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Frustração, estamos preparados? Esse tópico eu vejo ele super importante, né? Principalmente para criança ali, adolescente, né? Se a gente está preparando eles para as frustrações, porque não vai ser tudo mar de rosas, não vai ser tudo perfeito, não vai ser tudo maravilhoso, né? Seja em equipe, seja individual. Gabriel, que é treinador individual também, é necessário a gente tentar fortalecer, né, a atleta nesse lado de lidar com a frustração. Então, acho que é um tópico bastante interessante que está sempre aparecendo no esporte. Bom, vamos lá. O primeiro aqui, né, jogar sem bola. Antes de ir para a Sheila, que tem até um comentário, né, referente à participação dela em competição, a minha experiência é que poucos atletas sabem verdadeiramente jogar sem bola. Se você pergunta o que é jogar sem bola, a menina vai te responder, né? Se o Gabriel tá lá fazendo um treino individualizado e falar, olha, você sabe o que é jogar sem bola? A menina vai responder, provavelmente. O problema é, quando a bola tá rolando com 22 atletas, com a arbitragem, com a torcida, com os pais do lado de fora, com a gritaria, com a pressão, com o lado emocional, com o cérebro borbulhando, com medo, com alegria, com raiva, com tristeza, com diversas coisas que acontecem dentro de um jogo de futebol, aí a história é outra, aí você enxerga, mas não vê, e alguns conseguem se destacar porque verdadeiramente conseguem jogar sem bola, né? Então, assim, primeiro, Sheila, por gentileza, aí no Brasil, bom dia, né? O que você tem de experiência, o que você pode, né, tentar alertar as meninas, né, sobre o jogar sem bola, por gentileza, por favor. Bom dia, meus amigos. Muito bom estar aqui hoje com vocês novamente. Estava com saudade dessa nossa resenha. É um tópico maravilhoso esse tópico aí que você escolheu aí. Muito bom, Igor, porque hoje em dia eu concordo plenamente com o que você acabou de dizer. A maioria dos jogadores não sabem jogar sem bola. E isso acontece muito também com o futebol feminino, né? Muitas meninas não conseguem assimilar o que é o jogar sem bola. E é uma função que
é importantíssima, né, para a evolução da equipe, gerar espaço, criar mais facilidade para quem está com a bola. Então, assim, a gente tenta, nos dias de treino, tá passando essas questões para as meninas, mas muitas das vezes é o que você disse, elas falam que sabem, que beleza, isso sabe fazer, mas chega na hora de praticar, na prática mesmo não consegue colocar em prática. E eu não acho dificuldade no jogar sem bola, eu acho até fácil jogar sem bola. Eu acho fácil. Só que as meninas acham que para elas jogarem sem a bola se torna difícil, porque elas só querem jogar quando a bola está no pé. E o futebol não é isso, cara. O futebol é muito coletivo. O futebol, quem está com a bola tem mais dificuldade quando quem está sem a bola não gera esse espaço para ele. Então, a gente tem que trabalhar mais isso na base, tentar passar mais essa questão para as meninas, para as atletas, para ver se elas conseguem assimilar melhor. E aí, quando chegar num 17, num 20, num profissional, tá podendo, né, pôr em prática, né, tudo isso, porque a dificuldade é muito grande. Elas não conseguem assimilar essa questão, não. Perfeito, Sheila. Gabriel, você já teve aí alguma questão em que você teve que ter um cuidado especial ou alguma coisa assim que estava realmente difícil para os atletas ou para as atletas entenderem o que é o jogar sem bola? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, meus amigos. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Sim, realmente concordo com a nossa amiga Sheila, é um tema muito importante e temos que perceber que jogar sem bola faz parte do tal jogo coletivo que a nossa amiga Sheila estava a falar, ou seja, o futebol, tanto, se estivermos a falar de futebol 11, não é? Portanto, 11 de um lado, 11 do outro, o guarda-redes tem um estatuto especial, os goleiros, não é? Portanto, têm que defender ali a baliza e, portanto, têm ali alguns direitos que os outros não têm. De resto, só há uma bola para toda a gente. E em algum momento a bola só consegue estar num jogador, não é? Não sei que esteja num momento a ser disputada por 2, vamos dizer por 3, só consegue estar num. Todos os outros têm que estar a fazer alguma coisa, não é? E, tanto num processo, uma equipa quando ataca tem que estar a fazer movimentos de ruptura, não é? Tem que estar a dar linhas de passe, tem que estar realmente a arrastar os jogadores consigo, uma coisa que nós aqui em Portugal, por exemplo, agora por causa da seleção, fala-se muito do Cristiano Ronaldo, não é? Falou-se, por exemplo, agora, o primeiro jogo, Portugal não jogou bem, ele também não. Mas eu continuo a dizer, o Ronaldo, sem bola, faz muito trabalho. Porquê? Porque ele estando ali, ele movimenta-se, parece que não é nada, mas ele realmente está a arrastar 2 jogadores com ele e realmente dá espaço. Por exemplo, quando nós ganhamos a Liga das Nações, o último jogo que ganhámos à Espanha, o gol do Nuno Mendes é o Ronaldo ali a ir para a direita, arrasta o central e o outro com ele, e o Nuno Mendes aparece sozinho. Portanto, tudo isto é o trabalho sem bola, não é? E obviamente sem bola a defender é a pressão, realmente é o equilíbrio, a cobertura, tudo são nuances que nós temos que perceber, e todas as meninas que nos estão a ver e a ouvir têm que perceber que é importante, não é? Não é só ter a bola no pé, como a nossa amiga Sheila estava a dizer, realmente nós temos que realmente saber o que fazer quando temos a bola, é importante, mas o mais importante do jogo é o quê? Tentar ganhar, e não interessa se marca a outra colega, se marcamos nós, o que interessa é pôr a bola lá dentro. E para isso acontecer, não é? A não ser que a jogadora seja uma jogadora que consegue fintar meia equipa adversária e marcar gol sozinha, tem que ter ajuda das outras colegas. E para ter ajuda, toda a gente tem que fazer o seu papel. Portanto, têm que entender a importância deste jogo sem bola, é muito importante realmente, e têm que estudar um pouco quando eu digo é quando estão a ver jogos, às vezes tenho essa conversa com os jogadores, é sobre isto, quando estão a ver jogos, uma coisa é, ok, emoção, por exemplo, agora as pessoas vão ver o Brasil e querem o Brasil que marque e estão ali a apoiar, mas para quem realmente quer algo mais do futebol, seja um treinador, um dirigente, uma jogadora, sobretudo, tente ver o jogo, além de com emoção, às vezes com um olho crítico, ver ali algumas movimentações, ver se aquilo faz sentido, se não, e começar a perceber como é que podem evoluir o seu próprio jogo. Portanto, o jogo sem bola é fundamental e acredito que se mais gente prestar atenção a esse detalhe, não só individualmente vai melhorar, como as equipas coletivamente também irão melhorar, e para as meninas que estão a ver e a ouvir, vossas carreiras certamente também serão melhores com este pequeno detalhe que parece pequenino, mas faz diferença.
Verdade, Gabriel. Hoje em dia, com GPS, né? Se a gente for procurar aí as informações, em média, né, não tem como ser uma receita de bolo, porque existem jogos e jogos, equipes e equipes, níveis e níveis, mas em média, num jogo de 90 minutos, o atleta tem a bola no pé 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio. Né? Isso é o que o GPS traz. Não passa muito, muito difícil passar os 3 minutos. Então, basta a menina raciocinar. Se um jogo de futebol tem 90 minutos, vamos dizer que eu fique 87 minutos sem a bola no pé. O que eu estou fazendo? Né? Então, de 90, 3 eu tenho a bola. 87, o que eu estou fazendo? Então, basta a menina procurar, como o Gabriel falou, o entendimento do jogo, procurar entender mais o jogo, né? Estudar o jogo. Tem um pedaço aqui de um lance da Copa do Mundo, eu vou tentar passar aqui do jogador da França. Eu acho muito interessante, né? Porque foi realmente jogar sem bola que facilitou para que tivesse o gol. Vou tentar passar aqui, por favor. Não sei se está. Apareceu para vocês aí o campo de futebol? Não. Não. Apareceu aí? Agora sim. Ah, beleza. Então, é o lance do atleta da França, se eu não me engano, o Olysée, que é o que chamam ele, né? E vai ser exatamente agora aqui. Ele dá o passe, quer dizer, ele recebe o passe, o cara passou sem bola, aí faz com ele 1-2, volta para ele, e outro atleta move sem bola, e aí faz o gol. Quer dizer, de novo aqui para a gente, né, ter uma noção melhor desse atleta que realmente está fazendo muita diferença. Vamos lá. O atleta passa por trás dele, o overlap, jogou sem bola. Agora vem o Mbappé sem bola, movimentou, deu um sprint ali de 10 metros, recebeu a bola, fez o gol. Então, assim, eu acho que, né, são esses exemplos. O Gabriel falou bem. Estuda o jogo, procura entender da onde saiu o gol, o que aconteceu para que houvesse esse gol, né? Quem se movimentou, como, quando, aonde. Enfim, procurar entender melhor o jogo. O jogo de futebol não é só correr com a bola no pé. Eu acho que é importante para as meninas atentarem a esse detalhe. Mais alguma coisa aí? A gente pode passar para o próximo tópico. Só uma questão, Igor, essa questão Sim. do overlap, que é tão simples, né? É uma movimentação básica, mas que se você prestar atenção, gera um espaço tremendo. Então, assim, até nessa questão, é o que você acabou de dizer, são movimentos simples, básicos, que se o atleta fizer sem a bola, vai gerar muito espaço para quem está com a bola e com certeza vai abrir aquele leque, né, para o coletivo. Então, assim, essa questão do overlap é uma questão tão básica que eu falo muito para minhas atletas, essa questão elas precisam executar com mais frequência, cara, porque isso aí gera muito espaço, essas meninas precisam pôr isso na cabeça. Não é achar que só se joga com a bola no pé, não, cara. Verdade, Sheila. É aquela história que a gente, né? Nós treinadores, a gente está sempre falando, a gente quer um atleta cognitivo, com cognitivo bom, né? A gente quer um atleta inteligente. Não adianta você ter muito músculo se na hora do jogo você tem uma velocidade enorme com as suas pernas, mas você não tem uma velocidade de raciocínio e você não consegue enxergar as linhas de passe, né? Enxergar as opções, enfim. As coisas sempre estão interligadas, né? A gente vai falar agora sobre o recovery e o LCA. E
isso, de alguma forma, está ligado a essa coisa das atletas achar que tudo é o físico. Não, porque tudo é o físico, porque eu tenho que correr, eu tenho que pular, eu tenho que saltar, eu tenho que fazer um sprint de 20 metros em 2,5 segundos, que eu tenho que fazer isso. E acaba se esquecendo do pescoço para cima, né? Então, assim, agora a gente passando para o próximo tópico, a gente tem o recovery e o LCA. Isso é uma coisa muito ruim que está acontecendo, né? O futebol brasileiro feminino, o futebol feminino no Brasil, ele está passando por um momento muito estranho, porque tem muita atleta estourando o joelho, né? E o que está acontecendo é a gente tem lá as opiniões, né? Mas está muito estranho isso. A mulher, ela tem algumas, né, peculiaridades, vamos dizer assim, né? Ela tem lá a gente falou isso no último tópico, né? Mas as meninas precisam entender isso, né? O ciclo do homem começa de manhã e termina à noite, né? A testosterona do homem está alta 9 horas da manhã e está baixa 9 horas da noite, né? E o ciclo da mulher não é assim. O ciclo da mulher são 4 períodos no mês, tá? Se arredondássemos 28 dias, são 4 períodos de 7 dias. Então, assim, aproximadamente. Então, a mulher precisa ter esse cuidado especial com o corpo, porque é diferente, né? A própria natureza mostra isso. Se um ciclo é diário e o outro são 4 ciclos semanais, é porque tem alguma coisa aí. Então, talvez, né, de alguma forma, dentro dos clubes está faltando algum tipo de ajuste, entendeu? Porque eu me coloco na cabeça de uma mulher, é tanta pressão, tantos anos as mulheres tentando ter uma oportunidade no futebol feminino, foi proibido, não pode, aí passou por essa fase, agora pode. Aí tiveram aquelas atletas lá dos anos 80 que jogaram, que ninguém nem sabia, se bobear pagava até para ir jogar, representar o Brasil. Então, assim, eu acredito que hoje, talvez, elas querem botar isso para fora, tipo assim, a gente pode, a gente consegue, aí acaba extrapolando. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, Sheila? Acaba fazendo... tanta vontade de mostrar que tem condição de ser um esporte de alto nível, que acaba extrapolando. Extrapola no treino, extrapola na recuperação e acaba estourando o joelho, porque é muita lesão de LCA. E eu fui buscar na literatura, a literatura diz, e alguns estudos falam que tem 3 vezes mais chance de estourar o LCA, a mulher. Outras dizem que tem 5, outras dizem que tem 8. Então, assim, 3, 5 ou 8, não importa, é gravíssimo. Então, já está constatado que a mulher tem mais chance de estourar o joelho. Tem que ter um cuidado diferente, né? Porque a gente sabe, estourou o LCA, cara. Não é impossível, mas vai ficar muito complicado, entendeu? Vai ficar muito complicado de retornar àquele nível. Tem aqui, antes de ouvir você, Sheila, eu vou tentar passar aqui uma profissional do Cruzeiro. Se não me engano, é do Cruzeiro ela. Não, Palmeiras. Do Palmeiras, falando sobre a recuperação. Por gentileza. Tá sem som aqui, volta aqui. De contribuir, ajudar o atleta. Aqui no clube a gente tem uma série de protocolos da psicologia e da neurociência que entra como uma forma de contribuir e ajudar o atleta no processo de recovery, seja ele físico e seja ele mental. Então, a nossa ideia, por exemplo, é usar a TDCS, que é a eletroestimulação transcraniana, com o propósito de favorecer, né, o relaxamento físico, né, e mental. Aqui no clube a gente tem uma série de... Então, assim, é uma profissional de um clube de ponta, né? E ela claramente ela fala ali do recovery. Talvez,
né? A ciência também é questionar. Quando a gente fala em ciência, ciência é questionar, ciência é refletir. Talvez as mulheres estejam precisando dormir mais, talvez elas estejam precisando treinar menos, talvez esteja precisando fortalecer mais a musculatura posterior da coxa, que está ali diretamente ligada, né, àquela região do joelho. Eu não sei, mas assim, alguma coisa precisa ser feita, porque isso, Sheila, a gente está sabendo atletas de top, de Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, enfim, Grêmio. Imagina, por esse Brasil afora, até em Portugal, nas cidades menores, menina de 15 anos, 16 anos, 17 anos, que nem está em clube top, estourando o joelho, ninguém fica sabendo. Entendeu? Então, assim, queria saber da sua opinião, Sheila, o que você poderia trazer, ou até para as meninas, né, que você que jogou fora do Brasil, o que você poderia falar, porque realmente é muito desagradável o que está acontecendo, é muita menina estourando, aqui nos Estados Unidos também, muita atleta estourando o joelho, enfim. É muito preocupante, né, cara? Acho que vocês não sabem, mas eu tenho 2 lesões de LCA, né? No joelho esquerdo. Eu lesionei na Inglaterra, estava na minha melhor fase naquele momento, era a minha melhor fase no futebol, e foi justamente por conta do recovery. Eu não sabia. Eu viajei para a Inglaterra para a pré-temporada, de lá nós fomos direto para Budapeste, na Hungria, e não tive descanso, não tive nada, já chegamos já para jogar, fazer um jogo amistoso de pré-temporada. Esse jogo eu não iria jogar, por conta da viagem, né? Toda a viagem, precisava descansar e tudo mais, mas não sei o que houve, não me recordo. Sei que eu tive que jogar, me lesionei sozinha, cara, sozinha. Fui dominar a bola sozinha, meu LCA foi embora. Então, assim, aí depois disso, fiquei 1 ano e pouco, cara, para recuperar, é bem complicado. É muito difícil, e aí a cirurgia não tinha sido feita, não foi bem feita, não foi bem sucedida, tive que fazer novamente, é complicado, é muita gente realmente passando por isso, e a recuperação, eu decidi parar de jogar depois disso, a minha decisão optar por parar de jogar futebol foi depois dessa segunda cirurgia, então são muitas meninas que devem estar passando por isso, e a gente não sabe, né? Eu acho que esse preparo, esse cuidado tem que vir realmente dos clubes, né, de quem está preparando essas atletas, porque é muito preocupante. São muitas meninas com esse tipo de lesão, e são lesões que realmente tiram elas do futebol, muitas vezes, para a vida, né? A menina não volta, que foi o meu caso. Eu não consegui voltar, não tive psicológico para voltar, simplesmente perdi o gosto, porque você está na sua melhor fase, você está bem jogando num clube europeu e do nada você vê sua carreira tendo que parar por mais de 1 ano, e a recuperação é dolorosa, é muito dolorosa, sabe? É quando você não tem o recurso, principalmente. Então, assim, isso aí essa questão tem que melhorar muito. E não é só na questão da lesão de LCA, não, tá? É na questão mental também, né? Que a gente já vem falando alguns tópicos atrás, né? Isso aí também é outro cuidado que os clubes, os profissionais do futebol têm que ter em relação aos atletas. Perfeito, Sheila. Eu juro que eu não sabia, né? De repente alguém ia falar assim, eles combinaram. Eu não sabia, entendeu? Eu não sabia, e sem querer tu foi exatamente o que eu falei. Você, provavelmente, né, naquela de não, depois vão falar que, mulher, todo bicho mole, não sei o quê. Então eu tô cansada, fiquei 50 horas num avião com o joelho dobrado, sentada, mas vou jogar, né? É fogo. E aí o corpo fala para você, não. É complicado, né? Gabriel, essa situação do LCA, quase todo programa, né, quase todo episódio a gente fala sobre isso, mas assim, não tem como não falar, porque as meninas estão estourando o joelho aí direto. Fora, né, as anônimas, clubes pequenos, clube de futsal, clube que não tem mídia, a gente não conhece. Fora essas. O que você, de repente, poderia, né, trazer até de orientação para as meninas, enfim, ou de experiência sua, por favor?
Bem, eu também desconhecia a situação da nossa amiga Sheila e nunca tive, por acaso, em desporto e em outras situações da vida, nunca tive uma lesão grave, por isso não sei o que é pessoalmente passar por isso. Vi outras pessoas a passar e tive atletas que tiveram lesões graves e tive a fazer parte do processo de recuperação deles em treino, mas sei que é um processo muito difícil e sobretudo mental, como a nossa amiga Sheila estava a dizer, e então para quem está a passar, realmente procurar sempre a melhor ajuda médica possível e realmente ter muito apoio familiar. Esta parte até já falámos, creio, no episódio passado sobre especificamente esta lesão. Do ponto de vista da parte física, então, vai sempre tocar ao mesmo. Eu sei que pode parecer para muita gente que esteja a ouvir muito simplista, mas na realidade a única coisa que dá para fazer, não é? Que são as únicas lesões que dá para tentar prevenir são as puramente musculares. Pronto. E todo o resto de lesões são acidentes, acontecem. Claro, até já disse no episódio passado, dá para, do ponto de vista técnico, tentar ensinar atletas a movimentarem-se melhor e, por sua vez, não quando for para rodar o joelho, não ficar a esteira presa na relva e lá se vai o joelho também. Portanto, tudo isso dá para ensinar, lá está, baixar as probabilidades de lesão. Mas ninguém consegue garantir que não vai haver lesões, ok? No futebol profissional há todo um tipo de condições para as atletas e tecnologia ainda terem menos possibilidades, mas olhando para o cenário que a maior parte das pessoas estão, que é o cenário amador, não é? O contexto amador, para as meninas que nos estão a ver e a ouvir, é muito simples. Nutrição, portanto, comida, ok? Com a internet hoje em dia, como já falámos aqui, em vez de se perder muito tempo a ver vídeos do TikTok, ali, a inteligência artificial hoje em dia já ajuda, modo IA do Google, okay? Melhor nutrição, não sei o quê, procurar, não é? E não acreditar na primeira coisa que se vê também, ir ver, deixa lá ver se esta pessoa que não conhece aquela, isso toda a gente recomenda este alimento ou isto e aquilo. Portanto, alimentação e hidratação. Ou seja, as pessoas esquecem-se, água. Nosso corpo, a maior parte dele é feito com água, não é? Ou tem água dentro dele, portanto, é importante nós estejamos sempre a hidratar, ainda para mais quando se pratica exercício físico, ainda para mais o futebol, com as mudanças de velocidade, com o aumento da intensidade do jogo, ainda mais requer do ponto de vista físico que o corpo seja preparado e a hidratação é fundamental, portanto, bebam muita água. Eu sei que aquela Coca-Cola, que aqueles tipos de bebidas sabem bem, e quem quiser continuar a beber, eu não vou dizer para pararem, mas substituam, ao menos coloquem água como principal líquido que consomem, okay? Isso para mim também é fundamental, por causa do glicogênio muscular, a hidratação mais nutrição ajuda à regeneração muscular, ok? Para tentar prevenir este tipo de lesões. E depois, sobretudo, para finalizar, é o descanso, que bate com o que a nossa amiga Sheila está a dizer. Quem não descansa bem, não é? Tem que pensar assim, o corpo, tal como o cérebro, não é? É como se fosse um telemóvel, já que todos nós utilizamos telemóveis, é fácil de perceber. Os telemóveis têm uma bateria, não é? Quando ele está a chegar ao final da bateria, o telefone diz, tem que carregar, não é? Se ele não carregar, o que é que acontece? Em caso extremo, desliga, não tem bateria, desliga. Agora imaginem isso como nós seres humanos. Nós chegamos ali e o corpo diz, vai dormir, vai descansar, não é? Se nós não descansarmos, não é? Se tivéssemos vários dias sem dormir, o que acabava por acontecer? Colapsávamos como o telemóvel, desligávamos. E se formos dormir um bocadinho, mas depois passado um bocadinho acordamos, não é? É como eu pôr o cabo no telemóvel para carregar, ele está ali 15, 16, 17, de repente tiro e ele volta outra vez para o 15. Ou seja, é para verem esta comparação com os telemóveis e perceberem que o descanso contínuo é fundamental. Okay? Ou tocando outra vez no Cristiano Ronaldo, só porque ele é muito conhecido por estas questões do descanso e tudo mais. Ele, como atleta de topo, e uma pessoa que tem uma vida que tem, ele muitas vezes depois dos treinos faz cestas. Fundamental também. Se nós sentirmos que não dormimos muito bem, mas depois o almoço, tivermos tempo e tivermos essas possibilidades, obviamente a gente tem que trabalhar, tem que fazer coisas, não é possível, eu compreendo, mas para quem tenha, portanto, meninas muito, muito jovens e tudo, tentem descansar se tiverem sono, tentem descansar, porque é melhor darem mais esse descanso extra ao corpo do que estarem a jogar ou fazer outras coisas ou estar no telemóvel, que isso só cansa e não ajuda a regenerar o corpo. Okay? Portanto, não é só
O dormir em si é realmente estarem num espaço onde possam descansar como deve ser, portanto, não ficarem tortos, não ficarem com um braço aqui, uma perna ali, portanto, descansar. Portanto, estas 3 situações, portanto, nutrição, hidratação e descanso são fundamentais para reduzir estas chances e estes problemas, como a nossa amiga Sheila teve infelizmente, não é não ocorrerem, ou se idealmente não ocorrerem, ou só ocorrerem, estou a falar obviamente de forma geral, ocorrerem cada vez menos e podermos prevenir para que mais gente não tenha este tipo de lesões que acaba por muitos casos destruir carreiras, não é? Portanto, esperemos que isso não aconteça, portanto tomem atenção a estas dicas e vejam o caso da nossa amiga Sheila, jogadora profissional que passou ainda por cima por isso, lá está, não teve um bom aconselhamento de quem deveria ter de defendê-la, não é? Do clube, que lá a jogar e prejudicou a carreira dela. Portanto, se alguém vos disser alguma coisa, se vocês não se sentirem-se à vontade, digam, sejam logo frontais, digam, eu não vou conseguir ajudar a equipa, vão-me prejudicar, não vale a pena. Okay? Então, lá está, o tal jogo de equipa que estávamos a falar há pouco, do jogar sem bola. Aqui é o jogar fora do campo, alguém vai estar melhor do que eu, não é? Eu também tenho que me defender e regenerar. Mister, não consigo. Professor, não consigo. Outra menina, ok? Por isso é que as equipas têm várias jogadoras, ok? Defendam-se e defendam-se à equipa. Perfeito, Gabriel. Esse exemplo que você falou é muito bom, né? Rapidamente aqui, só para trazer a doutora Stacy Sims, que a gente falou dela já há um tempo atrás, né? Uma PhD de Stanford. É uma mulher que estuda mulher há anos, né? Na parte de exercício. Ela mesma fala que você não pode, a mulher e o homem, fazer o mesmo treino. Ela mesma fala que você tem que ter certas separações, até pelo hipotálamo da mulher, que, segundo ela mesma, é diferente. E o hipotálamo é a parte do cérebro que supervisiona, coordena e controla tudo no nosso metabolismo. Então, será que uma mulher que, de repente, está numa fase lútea, será que ela vai ter a mesma recuperação se fosse com aqueles mesmos exercícios, com aquela mesma carga, com aquele mesmo método que um homem? É uma questão da gente raciocinar e tentar diferenciar um pouco as coisas. Porque, de repente, o cara que é o preparador físico, eu trabalhei com masculino, eu fiz isso durante 5 anos, sempre deu certo. Mas você fez isso 5 anos com, o Gabriel falou, uma bateria diferente. Esse telefone aqui é uma outra bateria. E essa outra bateria aqui, ela vai recarregar de forma diferente. Entendeu? Por isso tem o hipotálamo, por isso tem a glândula pineal, por isso tem a glândula pituitária, por isso tem a amígdala, por isso tem tireoide. Mulher tem muitas questões com tireoide, diferente de homem. Então, tem que ter esse cuidado. Se não, se colocar todo mundo na mesma caixa, vai lá. E aí a mulher naquela situação de, bom, depois vão dizer que eu sou frágil, né? Então, caramba, eu não estou me sentindo 100%, mas eu vou. Aí vai, entendeu? Aí o joelho, pá. Entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado. As meninas têm que ter essa consciência de que se não está se sentindo bem, tem que falar. Avisa, porque é melhor do que estourar o joelho. É o que o Gabriel acabou de falar, né, Igor? Não aceitar. Não tem que aceitar, porque eu também tive outra questão na seleção brasileira, de chegar na seleção e eles acharem que o meu percentual de gordura estava muito alto. Eles queriam fazer um comparativo como se fosse de um atleta masculino. Então, assim, até isso aí eu também já passei. Então, o atleta não tem que aceitar, cara. Não tem que aceitar, porque procurar ler mais também, se informar, né, tá sabendo dos assuntos, saber um pouco mais sobre tudo relacionado ao futebol, porque tem muitos profissionais que acham que a mulher tem que ser tratada como um homem, e não é dessa forma, gente. O futebol feminino é diferente do futebol masculino. É diferente. O corpo da mulher é totalmente diferente. Então, a gente tem que ser tratado. Nós temos que ser tratados com esse respeito. Tem que ter esse devido respeito, porque, infelizmente, o que está causando de lesões nessas meninas aí é fora do comum. E muitas das vezes é por conta disso, por acharem que o corpo da mulher vai reagir da mesma forma que o corpo masculino. E não vai. Perfeito, Sheila, obrigado. É exatamente isso.
né, só para a gente finalizar aqui para o próximo tópico, as meninas precisam, né, buscar conhecimento, se cuidar, né? Por exemplo, as meninas que são treinadas pela Sheila, pergunta, questiona, né? Professora, eu sinto isso, eu já senti aquilo, de repente se eu fizer isso, qual a sua opinião? As meninas têm que abrir para isso, porque não fica só cumprindo ordens, entendeu? Porque tem que, do contrário, isso não vai mudar. A gente vai continuar perdendo atleta aí, estourando o joelho, enfim. Obrigado, Sheila. Obrigado, Gabriel. Vamos passar para o próximo tópico. Especificidade no futebol, né? Acaba tendo uma certa conexão do recovery com o LCA, né? Hoje em dia, com o YouTube, a gente vê cada coisa de negócio de treino, de exercício, entendeu? E eu, Igor, sou da seguinte opinião, eu gosto das coisas mais simples possível, entendeu? Eu sou muito assim, quanto mais simples, melhor, sem inventar a roda, sem querer inventar muita coisa. E tem um vídeo circulando na internet, vários. A Copa do Mundo acontecendo, né? A Coreia do Sul, alguém, não sei se foi a federação, enfim, mas saíram alguns vídeos da Coreia do Sul. Eu gostaria de compartilhar aqui para a gente gerar uma reflexão. Os atletas, né, da Coreia do Sul. Passar aqui, por gentileza. Eu acho que é importante a gente, né, saber o que estão falando por aí. Vamos lá, deixa eu retornar aqui. O som. Coreia do Sul. Vamos lá. Bom, esse é o vídeo da... Tem outros vídeos, né? Pela internet aí, na rede social, Instagram, enfim. Tudo aí disponível. Eu peguei um pedacinho que eu achei para a gente compartilhar aqui. E aí eu fico pensando, há uma menina de 16 anos que está numa cidade pequena, não tem muita gente ali com condição de orientá-la, vê um vídeo desse, aí amanhã essa menina está no parque, na praça, carregando tronco de árvore nas costas, puxando pneu de caminhão, empurrando o carro do pai, entendeu? Para fazer aquela movimentação com as coxas ali, com as pernas, enfim. Eu queria saber a opinião de vocês, né, sobre o que eu coloquei ali, a especificidade, né? O futebol tem o pescoço para cima e o pescoço para baixo. Vai ter aquele treinador que vai ver esse vídeo e vai querer fazer isso com criança de 12, 13 anos. Entendeu? Vai botar as crianças para subir na árvore, pular do telhado, enfim. Acontece de tudo, né? A internet mostra essas coisas, o cara fala, pô, Coreia do Sul tá fazendo isso? Aqui na minha cidade, com 20 mil habitantes, eu vou fazer isso com as crianças, com os adolescentes. Vamos começar a puxar caminhão aqui, enfim. Sheila, você já passou ou já presenciou, enfim, alguma coisa assim que você olhou e falou, minha Nossa Senhora, isso não é futebol? Você tem alguma experiência nesse sentido, por favor? Meu amigo, eu particularmente nesse sentido não.
né? Já passei por alguns tipos de treinos lá atrás que hoje em dia a gente para pensar e fala, caramba, o que eles estavam fazendo com a gente, né? Mas também não tinha, né, toda essa tecnologia que hoje nós temos, era bem diferente, mas não nesse sentido, nesse patamar aí. Agora, eu já vi alguns vídeos, né, de crianças e pais dessas crianças praticando, colocando as crianças para fazer alguns exercícios assim bem tenebroso, sabe? Isso aí bem perigoso, cara, porque é o que você falou, a internet hoje em dia ela leva o ser humano a fazer coisas que a gente até Deus duvida, né? Porque às vezes a pessoa vê a Coreia do Sul fazendo, vai achar que isso é normal, vai querer fazer com uma criança que não está nem com o corpo pronto para aquilo. Então, assim, é todo um processo, todo um cuidado que se tem que ter, né, cara? Principalmente com a base, porque é da base que a gente forma um profissional. E se a gente não pensar com esse cuidado, não utilizar toda a estrutura que hoje se tem para poder se trabalhar um atleta, infelizmente, o que vai acontecer são todas essas lesões aí, todos esses problemas aí musculares com vários atletas acontecendo ao mesmo tempo. Você falou agora esse finalzinho, você falou, veio na minha cabeça, lesão. Aí você imagina, você pega uma equipe de futebol feminino e de repente você olha para aquelas meninas todinhas e fala, quer saber? Vocês vão fazer isso aí. Aí arruma um negócio para levantar tronco, para puxar carro, enfim. Aí as coisas complicam. Gabriel, tu viu o vídeo aí, né? Eu confesso que a primeira vez que eu vi o vídeo eu me lembrei do time de rugby, lá perto de onde eu morava na Irlanda. Foi a primeira vez que o rugby foi apresentado para mim. Eu nem sabia que existia isso, né? Quando eu morei na Irlanda. E me lembrou muito o rugby. Tem um momento do jogo que eles fazem isso, parece dois, assim, touro, que fica um dando com a cabeça no outro, assim, disputando a bola no rugby. Futebol americano também tem. Qual a tua opinião em relação a esse tipo de treinamento aí que você viu? Por gentileza. Bem, nós em Portugal já passámos por essa fase há umas décadas atrás, em que o treino consistia em realmente subir escadas e descer escadas e para a praia correr, parecia já de um filme do Rocky, não é? E eu acho que há pessoas que têm que perceber que nem 8 nem 80, porque eu ia tocar tanto no ponto físico, mas também ia dizer uma coisa que acho que é importante, que é, eu hoje também assisto ao oposto, que é, quase não há físico, toda a gente quer ser o Barcelona do Guardiola, não é? Ou do Manchester City, então é só bolinha no pé, correr, corre tu, e cada um pensa nisso e depois ninguém corre, não é? E depois também há aquela ideia de que se é complexo deve ser bom. Um jogador pode estar a treinar 1000 exercícios na semana e não grava nenhum. Porquê? Porque o treinador quer sempre estar a inovar, quer sempre coisas. Portanto, isso também é um outro oposto. Mas olhando só para este tema, o que é que eu posso dizer, não é? Não faltando obviamente ao respeito a alguém, não faz muito sentido para mim, porque se nem nas artes marciais o objetivo é ser um touro, não é? É realmente, é como esgrima, não é? Tocar sem ser tocado, não é? Tocar, desviar, não é? Ninguém quer estar a levar impacto. O corpo humano não foi feito, sobretudo o cérebro e outras regiões, para nós andarmos ali a bater, não é? Nós somos o ser dominante, porquê? Porque esta caixinha funciona e para ela funcionar não tem que ter impacto, não pode ter impacto. Portanto, temos que perceber o seguinte, físico, eu já disse isto nos episódios, físico é importante, claro que sim, bastante importante, ainda para mais no primeiro tema que falámos, o jogo sem bola, requer físico, não é? Ir para um lado e para o outro, tudo. Mas mais importante do que isso é entender o jogo. E para entender o jogo também temos que perceber que hoje em dia, sobretudo aqui que já falámos para o futebol feminino, é importante sim haver exercícios físicos, toda a gente tem que fazer, obviamente, mas depois tem que haver coisas muito específicas por posição e por atleta, não é? Se não era fácil, qualquer um fosse preparador físico, não é? Ou qualquer pessoa podia ser preparador físico, chegava ali à internet, via exercícios e dizia, pá, 20 e tal gajos, todos a fazer o que estavam aqui a fazer neste vídeo. Estava feito o treino, não era fácil, não. Não, o que é difícil é chegar ali, como nos ginásios, como nas academias, não é? E dizer, olha, tu, vamos treinar isto, tenho aqui um planozinho de treino personalizado para ti, para aquela pessoa tenho ali outro, porque cada pessoa tem um corpo diferente, não é? E cada posição requer coisas distintas. Eu preciso que o guarda-redes seja
consiga fazer sprints igual ao Mbappé? Para quê? Não é? Para que é que eu quero uma ponta de lança, não é? A correr, a dar um salto como o Cristiano Ronaldo, a não ser, lá está, para golos de cabeça, mas para fazer cortes, por exemplo, ou que ele realmente tenha a perna dominante de um lado e consiga rodar rapidamente para o outro. Cada posição é uma posição, não é? Portanto, tem que, como eu disse, há coisas que são básicas e que têm que ser transversais a todos, mas o resto é tudo muito específico, e isto para mim não é o caminho, até porque, mesmo que a Coreia do Sul tenha algum êxito, eu não acredito que seja por isto. Eu não acredito que seja por isso. A Coreia do Sul até tem bons jogadores, capitaneada pelo o Son, o Min-son, e portanto eu acredito que ele no Tottenham também não fazia isto, não é? Se ele não fazia isto e tornou-se jogador que chegou, porque é que na Coreia do Sul tem que estar a fazer isto? Mas pronto, há coisas que também são culturais ou religiosas em algumas partes do mundo, também temos que respeitar, mas na minha opinião profissional este não é o caminho, e isto até pode, em algumas situações, levar ao que já falámos há pouco, por causa das lesões do LCA, neste caso, levar a outro tipo de lesões. Ainda para mais, equipamentos nos ginásios, nas academias, alguns deles, não é? Como nós sabemos, basta ir à internet e meter acidentes no ginásio. Não é? Há pessoas que até morrem, não é? Há um peso certo aqui, na zona aqui da traqueia e tudo, para matar alguém. Portanto, isto é preciso ter muito cuidado, porque isto não foi só toda a gente fazer o mesmo, era tudo brusco. E tudo. Isto basta alguém deslizar alguma coisa, onde é que estão as pessoas por trás para ajudar nos pesos? Não está, porquê? Porque são 20 e tal pessoas a fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, isto é irresponsável, é preciso ter muito cuidado, não exagerar nas coisas. O futebol não é nenhuma guerra, isso parecia-me, já que o nosso amigo Igor foi militar, isso parecia-me mais estar a treinar um batalhão para uma guerra. O futebol não é uma guerra, o futebol é um jogo, não é? E nós queremos jogar, ganhar, e no final toda a gente se cumprimenta e cada um vai para casa bem. Portanto, isto não é uma guerra. Até as guerras já nem sequer são assim, já cada vez são mais tecnológicas, com drones e tudo mais. Portanto, toda a gente estude, veja o que é preciso fazer, prepare-se. Como eu disse há pouco, também não seja o extremo oposto, não é? Também não quero correr, eu quero a bola para aqui, eu meto ali. Não. Também tem que correr, também tem que saltar, também tem que batalhar, mas tenham calma que não é assim que vão conseguir jogar bem individualmente e em equipa, okay? Coletivamente. Verdade, eu estava tentando me lembrar aqui, a gente falou algum tempo atrás, alguma coisa em torno de 2.500 tomadas de decisões, né, ou decisões numa partida de futebol, né? O atleta toma em torno de 2.500, alguns estudos vão para 3.000, outros vão para 1.000 e alguma coisa, quase 2.000, mas enfim, se a gente colocar aí 2.500 decisões que um atleta toma num jogo, 2.500 decisões, né? Correr, não correr, para onde correr, andar, caminhar, passar, chutar, vou para aquela direção, vou para essa, tanta coisa que você pensa em todos os momentos que a bola está movendo e os outros atletas estão movendo. E aí vai mudando a sua percepção para tomar outra decisão. Quer dizer, muita coisa do pescoço para cima que acontece e, de repente, você, cheio de músculo, cheio de força, se for só isso, não vai, né? Não adianta... Eu posso ser muito mais rápido do que a Sheila, mas se a Sheila tem a percepção... ela vai se movimentar antes, 3, 4 metros, e aí quando a bola vier, ela vai chegar primeiro que eu. Entendeu? Que é o que a gente fala, está sempre bem posicionado. O pessoal falava muito, o Romário está sempre bem posicionado. Porque era que ele enxergava e uma coisa de 3, 4 metros que ele se movimentava antes e ele estava na frente, mesmo que aquele zagueiro fosse muito mais rápido, muito mais forte, com muito mais musculatura, não adiantava. Então, assim, essa é a visão que eu tenho. Mas está ótimo. A gente pode passar para o último tópico ou vocês querem acrescentar alguma coisa? Pode passar? Beleza. Frustração, né? Esse aí é um tema complicado, né? Por coincidência, acabou sendo o nosso último tópico. Frustração, a gente já falou aqui, né, as emoções básicas do ser humano, alegria, tristeza, medo e raiva, né, são as emoções básicas do ser humano. O ser humano,
dependendo do que acontece, ele vai ser dominado ou não pelas emoções, né? Se você, Sheila, coloca uma menina para entrar em campo ali no intervalo, uma vai sentir alegria. Quem você está tirando vai sentir tristeza. Talvez quem você está tirando vai sentir tristeza e raiva. E talvez isso vai influenciar ela nos próximos treinamentos, durante a semana, e aí ela pode entrar num ciclo ruim e começar a treinar mal, porque um jogo você substituiu ela, então ela agora vai treinar mal, ela está com raiva, ela está frustrada. Então, assim, muitos atletas se perdem, né, nessa faixa etária aí, da adolescência para a fase adulta, porque não conseguem lidar com a frustração, né? Em algum momento, alguma coisa acontece. E tem um exemplo aí do Hendrick, queria mostrar aqui, são alguns segundos. Ele está na expectativa de ser substituído. O treinador vai me chamar, o treinador vai me chamar, o treinador vai me chamar. Não, ele não vai me chamar. Ele não vai, e aí ele vê que não vai entrar no jogo, e aí vem a frustração, e aí vem as emoções do ser humano. Vou tentar mostrar aqui, para poder facilitar o entendimento. Esse vídeo mostra uma cena que muitos pais e jogadores não estão preparados para enfrentar. O Hendrick é um dos maiores talentos da geração. Está na seleção brasileira, na Copa do Mundo, sempre joga quando entra. E mesmo assim, precisou lidar com a frustração de não entrar em campo na estreia da seleção. E sabe o que isso ensina? Que o futebol não é só sobre talento, é sobre resiliência, porque todo garoto que sonha em ser jogador vai passar por momentos parecidos. Vai ter dia que ele vai ser titular, vai ter dia que ele vai entrar lá no segundo tempo, vai ter dia que ele nem vai entrar, vai ter dia que ele também não vai nem ser convocado para o jogo. Vai ter dia que o treinador que vai escolher outro atleta. E é justamente nesses momentos que a carreira começa a ser construída de verdade. E é nesse momento que vocês, pais, precisam ser o pilar que sustenta o filho, mesmo na frustração. A verdade é que a capacidade de lidar com essas situações faz parte da formação de um atleta. E deve fazer mesmo. E vocês, pais, precisam saber disso. O Hendrick não virou as costas, não fez cara feia, não criou problema. Ele voltou para o banco e continuou fazendo parte do grupo. E pode ter certeza que você ainda vai brilhar, garoto. Espera a sua hora. Quem aprende a suportar esses momentos sem desistir, chega mais longe. Compartilhe esse vídeo com um pai, com uma mãe de atleta que precisa entender que nem toda vitória acontece dentro de campo. Às vezes, a maior vitória é continuar preparado quando a oportunidade ainda não chegou. Beleza. Bom, eu gostei muito dessa reação dele, né? Eu sigo ele no Instagram e isso é uma realidade que todos nós, né, Sheila, Gabriel, você treina uma equipe e sempre tem aquele que achou que deveria entrar ou deveria jogar meia hora e você só colocou ele para jogar 10 minutos, enfim. Sheila, o que você pode trazer para a gente numa situação como essa, né? Tanto para os pais entenderem, tanto para os atletas, né? Principalmente os mais jovens, 14 anos, né? Adolescência, enfim, o que você pode refletir, por favor? O Hendrick, ele é um garoto diferenciado, né, cara? Pela idade dele, né? Ele passou por muitas dificuldades quando criança e ele tem essa mentalidade muito boa. Eu acho que isso tudo aí é parte do psicológico, né? Que com certeza ele deve trabalhar muito o psicológico dele, a cabeça dele. E o que eu costumo dizer para minhas atletas vai cuidar da cabeça. Tem que cuidar da cabeça, não adianta. Porque o futebol é isso aí, o futebol, por isso que todo mundo ama futebol, né? O futebol traz cada emoção pra gente que a gente tem que saber lidar com frustrações o tempo todo. Todos nós já passamos por isso, não só no futebol, mas na vida também, né?
Então, é importante a parte psicológica, eu acho que é o pilar de tudo, cara. O psicológico é o pilar de tudo. Se você está bem psicologicamente, você pode até ficar triste, chateado, mas não vai se abalar com aquilo, entendeu? Não vai se abalar. Eu lido com isso todos os dias, nos treinos, quando eu tenho que passar uma lista de atletas que vai para o jogo, né? Quem eu vou deixar fora dessa lista, quem eu vou levar, é muito difícil, é muito complicado, e muitas das vezes isso aí não vem nem do atleta, sabe? Essa frustração vem dos pais, é onde atrapalha mais ainda, atrapalha muito mais, porque eu já tive que lidar com pais de atletas na beira do campo falando absurdos, porque a filha não entrou, porque a filha não foi relacionada. Então, muitas das vezes o atleta está tentando se compor ali, sabe? Está tentando entender aquela situação, está tentando aprender com aquilo, mas o responsável por ele atrapalha tudo. Então, eu costumo dizer muito isso para os pais de alguns atletas meus, que eu tenho mais intimidade, que eu tenho mais liberdade para cuidar do psicológico, tanto, né, dos responsáveis quanto do atleta, porque o pilar de tudo é isso aí, porque a frustração vai vir. Não tem jeito, não tem para onde correr. Eu costumo falar para elas que a vida não é um morango, e realmente não é, quem dera se fosse, né? Mas não é. Então, assim, eu como treinadora também lido com frustrações o tempo todo, de às vezes, tá precisando de um atleta e saber que a atleta não vai poder ir para o jogo, e caramba, poxa, eu precisava dela, mas não vou poder contar com ela. Então, tenho que dar meu jeito, encaixar uma outra peça para poder tentar estar cobrindo aquilo ali. Então, é assim o tempo todo, é na vida assim também. E é o que eu falo, psicológico, o nosso psicológico que comanda tudo, cara. Eu acho que o principal de tudo é isso, a gente cuidar do psicológico, cuidar da cabeça, que as coisas começam a funcionar melhor. Gabriel, a Sheila falou aí do psicológico, né? Imagina, sai do Brasil, Real Madrid, aí de repente Real Madrid, alguma coisa acontece, vai para um outro clube em outro país, aí Copa do Mundo, seleção, aí tá ali, vai ser chamado, não vai, não vai ser chamado. E aí de repente chega em casa, o pai tem duas opções. Olha, meu filho, a vida é assim, continua dando o seu melhor, trabalha duro, ou realmente esse treinador aí é um muquirana, ele não gosta de você não, você tinha que ser o titular, tá entendendo? A reação em casa, a reação dos pais, como é que você vê isso, Gabriel, por favor? Não, realmente, e estar a ouvir a nossa amiga Sheila falar, fez-me recordar várias situações, que até já expus aqui também. Como treinadores lidamos com muitas frustrações, mas olhando só para os jogadores, têm que entender que, obviamente, há situações em que os treinadores também têm que melhorar, não é? Têm que ser mais humanos, perceber o outro lado, mas o jogador tem que perceber, há pouco ainda falei, de 20 e tal jogadores, só podem jogar 11 de cada vez, não é? E durante a época, se olharmos para a média, jogam o quê? 15 a 17, mais ou menos, jogadores. Normalmente há uns que, se calhar, olha, terceiro guarda-redes, se calhar nunca joga, não é? E eu até, como jogador, também fui guarda-redes, não joga. E tenho que estar a fazer bom balneário, tenho que estar ali a apoiar os treinos e sempre a pensar que ele não vai ser convocado. Então tenho que estar à espera que um deles se lesione para ele ir ao jogo. Portanto, há jogadores que podem, lá está, ter muito poucas oportunidades, jogar só numa taça e tudo mais. Portanto, tudo isto faz parte, ou porque já têm uma certa idade, já não aguenta, ou porque são muito jovens, então há de criar ritmo. Portanto, há uma série de circunstâncias e é como eu disse, às vezes um clube, de um clube para o outro, um ambiente, ou um treinador, ou só para o outro treinador, muda tudo, não é? Estávamos a falar aqui do Hendrick, um rapaz, um jogador de talento excepcional, mas viu-se ir para o Real Madrid com um plantel cheio de galácticos, não é? Quer dizer, como eles dizem, portanto não tinha hipótese, e foi para o Lyon, que está treinado pelo Paulo Fonseca, que, portanto, o pôs a jogar, deu-lhe oportunidades e está a crescer, e agora, portanto, Copa do Mundo, muito bem, mas tem que se perceber que tem que se esperar pela sua oportunidade, não é? Nem todos os jogadores aos 17 ou 18 anos, não é? Conseguem logo agarrar o lugar e está feito, não. Isso é circunstâncias muito específicas e lá está, há situações onde esse mesmo jogador, se estivesse noutro clube com outro treinador, nem aos 18 nem aos 20 e tal, tinha oportunidade. Portanto, é preciso ter sorte
é preciso realmente estar no sítio certo, à hora certa, mas para isso acontecer é preciso trabalhar e não se pode desistir. Claro, lá está, como tudo na vida, é sempre mais fácil para quem está de fora falar, nós estamos aqui agora a falar e de repente se calhar está uma jogadora, hoje a equipa dela a jogar, ela não foi convocada e ela tem que estar a lidar com isso, mas lá está, todos nós, a Sheila está noutro patamar, não é? Mas jogamos futebol e sabemos que é complicado ter que acatar com as decisões, mas quem também, e lá está, se os jogadores um dia forem treinadores ou se forem lugares de treinadores, também tem que ser, nós temos que tomar decisões, não é? Não podem jogar todos e por isso ter que gerir isto também é muito complicado, porque se nós gostarmos de todos, que é o objetivo, é difícil, não é? Não ter que convocar algumas pessoas ou ter que estar algumas ficarem mais tempo no banco, não é? Mas isso depois depende das idades, se forem idades mais baixas, toda a gente pode jogar associações volante, como chamamos aqui em Portugal, entra, sai. Se já for a partir de futebol 11 e só tiver 5 substituições, é complicado, não é? Portanto, não desistam. Esse exemplo que o nosso amigo diz eu acho que como pai, eu claramente era a primeira opção, de dizer, trabalha mais, não vais desistir, meu filho, vais conseguir lá chegar, ou filho, ou filha, ok? E vais estar a falar mal do treinador ou treinadora, porque independentemente da nossa opinião, aquilo que nós controlamos é o que nós fazemos. E se nós nos focarmos no que nós controlamos, ficamos sempre mais próximos de estar na decisão. Portanto, em vez de estarmos sempre a procurar desculpas e a culpa é do outro e do outro, isto e daquilo, trabalhem as vossas oportunidades, as oportunidades vão chegar e as vossas chances de poderem brilhar também vão chegar, se continuarem a trabalhar. Mas se desistirem, lá está, desistiram, já não vão ter as chances, ou se começarem a criar mau balneário porque aquele é o culpado deste, não só aquele treinador ou aquele clube, os dirigentes já não vão gostar de vocês, como os vossos colegas também não, e isto no futebol pode parecer que é muito grande, mas depois também é muito pequenino. Sabe-se noutros lados, aquela não gosta de trabalhar isso, menos chances. Agora também o ao contrário acontece, não tivesse chances neste clube, mas toda a gente sabe que é uma jogadora trabalhadora, isso vai-se saber noutros clubes, e se calhar vai ser contratada por causa disso, portanto, não desistam, que não conseguir lá chegar. Perfeito, Gabriel. Obrigado pela explicação, obrigado, Sheila. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Sheila, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não. Tá ótimo, tá. A gente fecha por aqui com esse tema, né, de frustração. É um tema, infelizmente, muito comum, tá? Muito comum, né? Isso que a Sheila falou, eu também já passei, Gabriel provavelmente já passou, né? Pai do lado de fora, tentando, direto ou indiretamente, né? Direto ou indiretamente, forçar ali para ver se o filho joga, a filha joga mais, se joga, enfim. Isso é uma realidade, não tem o que fazer, a gente tem que saber lidar com isso, né? Tá ótimo. Bom, obrigado pela presença de vocês, a gente fecha por aqui e boa semana, tá? Bom domingo, boa semana aí, a gente vai se falando, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado mesmo. Obrigada, Muito obrigado, amigos. boa semana também, meus amigos. Boa semana para todos vocês, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.